Oi pessoal, meu nome é Selene e eu vou contar aqui um testemunho. Eu vou ler Romanos 5, 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui nessa passagem tem um encadeamento. Primeiro a tribulação, depois da tribulação a gente tem a paciência, a experiência e em seguida a esperança. E essa é uma esperança que, como fala aqui, não traz confusão. É uma esperança pura, sabe? Que o contrário de confusão, eu diria, é certeza. E certeza de que vai dar certo, sabe? Certeza de que no fim vai valer a pena. A trajetória que eu vou contar da minha vida diz respeito a um momento que eu diria muito importante na vida de qualquer jovem, que é quando você decide o curso que vai fazer e em qual faculdade você vai fazer esse curso. Bem, no segundo ano do ensino médio, decidi que eu queria fazer engenharia aeroespacial lá no ITA. O ITA é um instituto em São Paulo e assim, ele é de exatas, é de engenharia somente. Então eu precisaria de uma preparação direcionada para a prova e para o vestibular do ITA. Seria uma preparação, no caso, que tivesse exatas, matemática, química, física, português e inglês também. Então, no meu segundo para o terceiro ano, eu mudei de escola. Eu fui para uma escola que me desse esse preparo e eu passei um ano inteiro, eu passei o meu terceiro ano inteiro, sem ter humanidades, sem ter biológicas. Até porque o que eu queria, o que eu sentia que realmente queria era o ITA. Foi como se tudo se limitasse àquilo, sabe? Aquela decisão. Apesar de eu sempre falar, sabe? Depois do ITA eu vou cursar Direito. Mas eu me pergunto hoje qual seria a aplicabilidade de um curso inteiro, de vários anos de preparo para engenharia num curso de Direito, que é o que eu realmente queria fazer. Era um lugar em que eu realmente queria atuar, sabe? Então, assim, eu fiquei esse ano inteiro, até que no final dele, em uma conversa com um amigo, me dei conta de que o que realmente fazia os meus olhos brilharem era o direito. Era aquilo em que eu queria trabalhar, sabe? Era aquilo em que eu queria dedicar a minha vida e a minha profissão. Eu precisava deixar todo aquele desejo pelo ITA e tudo que eu tinha sonhado em relação ao ITA para começar a construir uma trajetória em direção ao direito. E assim, esse processo não foi nada fácil. Por certa imaturidade de não entender que tudo se limitava ao ITA e à engenharia aeroespacial no ITA, eu, por exemplo, não fiz o PAS terceira etapa. E isso foi um grande problema, porque o PAS é uma chance que a gente tem para entrar na UNB, sabe? E assim, o número de vagas é grande, então era bem possível que eu fosse conseguir entrar em Direito na UNB pelo PAS. Entretanto, eu não fiz o PAS e eu não fui bem no Enem. Então, eu precisaria começar um cursinho que me preparasse para o Enem. E eu precisaria também entender e colocar dentro de mim que o que me faria feliz não era o ITA, era o direito. Apesar de que eu ouvi uma frase uma vez que, assim, me acalmou nesse processo, sabe? Que foi a seguinte: Selene, se você quer duas coisas que te fazem muito bem, então qualquer uma dessas duas que você decidir, você vai estar feliz, sabe? E realmente, em um primeiro momento, isso poderia até ser verdade, mas
quando a gente vive uma vida com Deus, existe sim um caminho que foi preparado por Deus. Existe um sonho que está no coração de Deus e antes de ser nosso, é de Deus, sabe? E eu creio que Deus ele tinha esse caminho para minha vida. Era o caminho que eu queria seguir. E o que aconteceu? No início de 2018, eu entrei no meu cursinho e, assim, foi um ano bem conturbado. Eu tinha acabado de sair de um término e o meu emocional estava basicamente acabado. Eu estava fraca na fé. Eu estava meio distante dos meus familiares. De certa forma, eu não sabia quem eu era, as coisas que eu gostava, o que eu queria, aquilo que me agradava. Enfim, eu tava meio perdida, sabe, naquele momento. Mas eu comecei o cursinho ainda assim, porque alguma certeza ainda em relação ao direito eu tinha. Então, eu iniciei a minha trajetória em 2018 rumo ao direito. O primeiro ano de cursinho foi, assim, bem esquisito. O cursinho é um ambiente em que as pessoas não querem estar. Então, assim, ninguém ali queria estar onde estava, mas sabia que era necessário. E, assim, uma coisa que muitas das vezes não falam é que é um local em que você vai amadurecer, sabe? Amadurecer a sua decisão, amadurecer quem você é, amadurecer os seus estudos, amadurecer a sua personalidade. E, assim, você vai estar em um ambiente onde as pessoas se dedicam, sabe? Pelo menos a maioria delas. Então, você vai ter exemplos de como fazer. Em 2018, não estudei muito. Eu não queria estar lá, sabe? Foi um ano meio de tribulação mesmo. Apesar de não ter tido muito rendimento e muito crescimento em relação aos estudos, eu tive muito crescimento em Deus, porque foi um momento em que eu sabia da minha necessidade de Deus. Eu sabia que sem Ele eu não conseguiria, sabe? Nem cursar direito e nem outras coisas que eu precisava. Então eu me voltei para Deus, eu me voltei para uma intimidade com Ele. E assim, valeu muito a pena, porque eu fui me fortalecendo, sabe? Eu fui fortalecendo o meu espírito e fortalecendo aquele sonho dentro de mim. Muitas vezes eu tinha as minhas decaídas pelo ITA. Eram dias que eu não queria estudar o que eu precisava estudar, mas eu queria fazer questões que, assim, eram muito acima do que eu precisava pro Enem, sabe? Foram processos de voltar os meus olhos novamente pro ITA bem angustiantes, porque, no fundo, eu sabia, não era aquilo que eu queria mais. E eu precisava aceitar, eu precisava entender isso. Até que... E assim, era engraçado, porque toda vez que eu pensava no ITA, eu me sentia angustiada. Mas toda vez que eu pensava em direito, eu me sentia em paz. E eu me sentia com esperança, uma esperança que eu creio vinha de Deus, sabe? Enfim, eu passei pelo meu primeiro ano de cursinho. Não deu certo. Eu não passei para direito pelo Enem. Eu tive uma nota que me deu esperança, apesar dos apesares, né? Uma nota que, assim, eu pensei, poxa, com mais um pouco de tempo eu vou conseguir. Então, dessa vez eu entrei no cursinho mais uma vez, mais um ano, com a mentalidade de que eu não consegui da última vez, mas dessa vez é o que eu quero, sabe? Eu quero entrar no cursinho e eu quero fazer o que eu preciso fazer para passar. Eu quero aumentar minha nota e entrar na UNB. Pois é. Então, eu mudei de escola novamente porque eu precisava de um ambiente que eu tivesse alguns amigos. E, assim, eu sou uma pessoa sociável, então eu preciso, sabe, ter alguém comigo para conversar, às vezes alguém para contar, e também servir de apoio, né? E em 2018 eu fechei muito a minha mente em relação a isso, porque eu sabia que era o momento que eu tinha pra mim, era o momento que eu estava precisando. Mas em 2019 essa já não era mais uma necessidade tão latente. Então eu fui pra um local em que eu tivesse alguns amigos. Foi mais um ano de tribulação, sabe, na minha vida, em que muitas coisas aconteceram, mas eu sabia
daquela vez eu tinha certa paz no meu coração de que ia dar certo, sabe? De que eu estava no caminho certo. Então eu comecei, eu estudei muito. Até que eu fiz a prova do Enem em 2019. E eu tava muito nervosa, porque eu sabia que eu tinha feito muito, mas era como se no fim das contas eu não estivesse realmente preparada, sabe? Então a minha nota, ela foi pior do que em qualquer outro ano. E isso foi extremamente frustrante, porque eu sabia que daquela vez eu tinha estudado, eu tinha feito algo pra ir bem, sabe? E eu não fui bem. Eu chorei muito com isso, eu saí realmente extremamente abalada e desesperada com como seria os próximos anos, sabe? Será que eu precisaria de mais um ano de cursinho? O que eu ia fazer da minha vida? Enfim, foi bem ruim, porque eu não queria mais continuar no cursinho. Eu não queria, sabe? Era uma coisa que eu sempre dizia, eu não quero mais continuar no cursinho. É um ambiente desgastante, ainda que você tenha os seus amigos, ainda que eles te apoiem, ainda que a gente se apoie, é um ambiente desgastante, porque você está estudando as mesmas coisas que você já viu no seu ensino médio, provavelmente. E assim, você tem que dedicar o seu tempo àquilo, sabe? Porque você sabe que se você perder tempo com outras coisas, pode ser que você acabe ficando defasado em relação à matéria e isso vire uma bola de neve. Enfim, acabei passando por esse momento de tribulação, mas veio a paciência. Eu perseverei e, ainda em meio a essas dificuldades, eu persisti. Também tive muitas experiências em 2018 e 2019. Não vou dizer que foram anos de todo ruins, apesar de uma série de problemas mesmo pessoais. Foram anos em que eu cresci muito como pessoa. Eu aprendi muito sobre a vida, eu aprendi muito sobre os outros e eu aprendi muito sobre Deus, sabe? E sobre Deus principalmente em 2019. 2019 foi um ano excelente por diversos motivos. Eu cresci tanto intelectualmente, eu tinha estudado tanto que eu aprendi muita coisa, sabe? Eu tive vários amigos e que a gente se apoiou e a gente construiu laços fortes e isso pra mim foi maravilhoso também. Eu conheci algumas amigas que a gente cresceu em Deus, ali no cursinho mesmo, ali na escola. E assim, a gente às vezes tinha experiências com Deus que eram tão marcantes e eram tão profundas que a gente se sentia renovada e com força, sabe, para continuar estudando e continuar perseverando ainda no cursinho. Essa foi a minha tribulação, essas foram as minhas dificuldades. Até que em 2020, sabendo que eu não passei, eu precisaria mais uma vez estudar para prestar o vestibular e o Enem. Só que o que acontece? Uma coisa que eu deixei em branco, deixei passar até agora. Eu vinha conhecendo uma faculdade, eu fui atrás, Deus me mostrou, entendeu? E não em sonho, mas por outras pessoas que cursavam lá. E eu fui atrás para saber como que era, né? Ela tem tido ótimas notas no MEC e na OAB também, ótimos resultados. Então, poxa, é um local de qualidade. Se é isso que eu vinha buscando, né? Por que não ir atrás? E eu fui atrás. E eu gostei demais de lá. Só que na minha mente eu ainda queria o UNB. Então eu precisava me preparar para o UNB. Eu também tinha outros preconceitos que eu precisava deixar de lado, sabe? Para conseguir realmente entrar nessa faculdade. E o que aconteceu? Em uma madrugada, madrugadas são ótimos momentos para termos experiências com Deus. Em uma madrugada, eu estava com a minha mente muito perturbada. Eu estava pensando em ir para Portugal, pensei em colocar minha nota para faculdades em Portugal, sabe? Eu pensei em ir para Coimbra, eu pensei em ir para algum cursinho que não fosse aqui em Brasília, pensei em fazer cursinho e fazer outro curso na UNB ao mesmo tempo. Eu estava com várias opções na minha cabeça. E aí eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei de escutar a voz de Deus. Eu sabia que aquela perturbação era coisa minha, sabe? E eu já tinha aprendido isso, eu tinha aprendido a escutar a voz de Deus em meio ao caos.
Então eu me lembrei disso, eu parei e eu respirei e eu falei: Deus, o que o Senhor quer? Eu vou te fazer uma pergunta simples para que a resposta também seja extremamente clara. E eu perguntei: o Senhor quer que eu vá para essa faculdade? No dia seguinte, a minha mãe, muito usada por Deus, ela veio até mim e falou: Selene, na madrugada Deus falou para eu ir falar uma coisa com você. E ele disse que ele tá te dando a melhor oportunidade, mas que você não tá aproveitando. E aí ele veio e me trouxe também à memória um momento em que eu tive com a Amanda, que é uma jovem da igreja também. Eu cheguei nela e falei: vai ser seu aniversário, né? Você vai fazer quantos anos? Porque na minha cabeça ela tinha 13 anos. E na verdade ela já ia fazer 16. Ou seja, tinham passado 3 anos e eu estava travada em 3 anos atrás. Eu levei um susto quando ela disse que ia fazer 16 anos. Eu levei um susto porque o tempo tinha passado. E, assim, apesar de serem 3 anos, pra mim aquilo era muito. Eu fiquei em choque, sabe? Eu realmente travei. Uau, 16 anos. E naquele momento em que eu estava com a minha mãe e ela me falou isso, ela falou: Selene, o tempo passa. Eu percebi que esse tempo que passou, ainda que eu tenha aprendido muito, foi um tempo que eu podia estar dedicando à obra de Deus, sabe? Foi um tempo que eu podia estar dedicando a apresentar Deus para outras pessoas, na faculdade mesmo. E isso me trouxe certa tristeza, porque eu percebi que eu estava tão focada nas coisas que eu queria, que ainda caminhando com Deus, eu fiquei desatenta ao que Ele queria. Foram 2 momentos, sabe? Até que depois dessa resposta de Deus, eu fui para a faculdade. Eu me matriculei no IDP e eu comecei a cursar Direito. E assim, a primeira semana foi uma semana de experiência, foi uma semana em que eu conheci o curso, foi uma semana em que eu conheci a faculdade, o que ela oferecia, e eu me apaixonei por aquilo, sabe? Eu percebi que ali era o lugar em que eu queria estar. Então eu agradeci a Deus, apesar de ter chorado. Eu chorei muito por ter desistido do ITA, por ter desistido da UNB. Mas assim, fiquei grata porque a tribulação me levou à paciência e eu tive experiências até que finalmente veio a esperança, sabe? E a esperança é a confiança em conseguir o que se deseja. Na verdade, essas 4 coisas, elas sempre estiveram juntas, né? Elas estão juntas nos momentos das nossas vidas. Eu comecei a faculdade e assim, hoje eu tô gravando esse vídeo e eu tô gravando esse vídeo no último dia do meu semestre, do meu primeiro semestre. Ou seja, eu já passei por um semestre de Direito e assim, isso é extremamente gratificante porque eu passei por vários momentos e eu achei que eu nunca fosse conseguir. Eu não me imaginava na faculdade, eu não sabia, eu não tinha certeza do que eu queria. Hoje eu venci, sabe? Eu passei por um semestre, eu sei que eu ainda tenho muita coisa para passar, mas só de ter chegado aqui, eu agradeço a Deus, eu agradeço as pessoas que me apoiaram, aos meus pais, aos meus amigos, ao pessoal da igreja, e assim, que orou por mim, sabe? Eu tive muito apoio, muita oração, e eu agradeço principalmente a Deus, porque eu sei que eu não estaria aqui se não fosse por Ele, se antes esse sonho não tivesse estado no coração dele. E assim, eu aprendi muito nesse primeiro semestre de faculdade, eu vi muito o quanto eu preciso de Deus e o quanto eu ainda vou precisar demais dele. Assim, porque a faculdade é um ambiente diferente, sabe? É um ambiente com muitas liberdades, é um ambiente de escolha. Então a gente tem que estar preparado para lá. Quem diria, né? Eu passei o meu primeiro semestre em um período de pandemia e ainda assim eu consegui. Eu tive boas notas, eu tive ótimos professores, eu entrei em uma turma maravilhosa. Então assim, essa foi a minha vitória, esse foi o meu testemunho. E para finalizar, eu quero deixar aqui um pedaço de uma música que tem mexido muito comigo esses dias. Tem falado muito ao meu coração, porque é isso que eu quero pra mim, sabe? Diz assim, olha: não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão.
lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Quero ir para a guerra com preparo e estar pronto para lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém. Me decidi a buscar a luz e espalhar para quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. A palavra que eu tenho é essa, sabe? Que a gente continue caminhando, perseverando e que a gente continue passando pelos processos nas nossas vidas, processos necessários e se permitindo amadurecer e tirar o que aquele momento tem para nos ensinar, o que Deus tem para nos ensinar naquele momento, sabe? É isso, eu finalizo aqui. Tenha uma ótima noite e eu espero poder vê-los em breve.